aqui. Primeiramente, queria agradecer o Instituto Cefis pela oportunidade de estar falando com vocês sobre um tema muito interessante, um tema que vale a pena. Eu acho que esse aqui é um dos temas que a gente tem que discutir no dia a dia, a gente não pode deixar de lado. É um tema que está crescendo muito, a maioria dos fisioterapeutas e educadores físicos estão se deparando com pessoas que correm, que praticam corrida de rua, já seja de uma forma para distrair a cabeça, já mais competitivos. Todo mundo começa como uma distração, só que ao longo do tempo vai vendo os colegas e vai se motivando para começar a fazer uma corrida um pouco mais competitiva. Isso leva a muitas lições que a gente vai estar discutindo um pouco aqui mais na frente. Então, eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou José Ordenes, eu sou fisioterapeuta formado na Universidade da Fronteira, no Chile. Eu tenho o Master Certification in Manual Therapy, trabalho muito com terapia manual. Eu sou coordenador da pós-graduação da Faculdade Inspirar de Bauru e Campinas, a pós-graduação em fisioterapia ortopédica e desportiva. Eu também trabalho como diretor clínico no Instituto da Trata de Marília. E vou estar falando para vocês um tema que, não sei se dá para ver vocês aqui na imagem, eu trato desde atletas até pacientes idosos que eles praticam corrida como uma forma de lazer, tá? Essa é a minha equipe que trabalha aqui em Marília. Dentro da minha equipe no Instituto Trata, a gente tem ortopedista, fisiatra, cardiologista, dermatologista e tem uma equipe muito grande de fisioterapeutas que trabalham tanto na parte ortopédica como na parte de reabilitação cardiovascular, porque eu acho que isso está entrelaçado muito bem. Também tem profissionais que trabalham através do método Pilates. Então, só para me apresentar um pouquinho para vocês, se vocês entenderem quem que é esse maluco que está falando com vocês aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai estar discutindo, e uma das perguntas que todo mundo tem, é qual que é o melhor tênis para corrida? Qual a melhor marca? Como devo fazer a transição do tênis? Um drop baixo ou um drop alto? Quanto mais amortecido o tênis, é melhor? E outra pergunta, o melhor tênis é o antiprono? Uma pergunta que eu recebo quase todo dia, é uma pergunta que eu recebo dos meus pacientes. Todo corredor quer me fazer alguma dessas perguntas. Eu acho que para vocês também tem o mesmo requisito, ou a mesma quantidade de perguntas, né? Ah, qual que é o meu melhor tênis? Qual que é o drop? Alto ou baixo? Fui na loja, falaram para mim que o melhor tênis é o tênis antiprono. E aí, como que faz? Etc, etc. Então, a gente vai estar discutindo bastante isso. A gente tem essa imagem, não vai dar para ler, mas eu vou ler para vocês. Um cara falando para o outro, olha, me contaram que esse tênis é o melhor. Tem amortecimento de pena de avestruz, que dizem que você correria quase voando, tá? Isso é uma coisa uma analogia que a gente vê todo dia, tá? É uma analogia que a gente vê com os pacientes que tem, não, cara, eu estava correndo com um tênis, o cara falou que esse era o melhor tênis, o mais caro, o que vale a pena, e o cara ganhou uma meia maratona, então eu vou comprar esse tênis para eu ter essas mesmas condições, tá? Só que, lamentavelmente, isso é marketing. Então, não sempre o melhor tênis é o mais caro. Até o contrário, eu vejo que muitas vezes o tênis mais em conta é o melhor tênis para a corrida. E a gente já está até discutindo isso aqui um pouquinho mais para frente. E eu vou estar destrinchando um pouco o que fala o Colégio Americano de Medicina Esportiva correspondentemente o uso de tênis, tá? A gente vai estar utilizando isso aqui no final da aula, mostrando para vocês quais são os melhores tênis, quais são as melhores indicações e as considerações que eu estou utilizando do Colégio Médico de Medicina Esportiva. Então, isso é muito interessante porque a gente vai trabalhar baseado em evidência, tá? A gente não pode trabalhar em achismos, a gente não pode trabalhar em efeitos nocivos, a gente tem que explicar para o paciente o que é o melhor, baseado sempre na evidência científica. Então, a gente tem que procurar artigos, tem uma infinidade de artigos, a gente vai estar falando um pouquinho mais para frente sobre isso. Tem uma infinidade de artigos que falam qual que é o melhor tênis, tem correlações entre tipo de tênis e tipo de lesão, e a gente vai estar aprofundando um pouco mais para frente, tá? Lembrando que esse curso aqui, vamos falar, é uma pincelada do que a gente tem no curso que estamos por lançar através do Instituto Cefisa, um curso online sobre corrida, tá? Então, vou dar uma pincelada hoje, através dessa live, sobre os principais tópicos que a gente está tocando no curso, tá? Para vocês terem uma noção, mais ou menos, o que tem dentro desse curso, ok?
Então, a gente tem que entender principalmente quais são as funções do pé. A gente tem duas funções dentro do pé. A principal função é a progressão do passo. Então, o passo, para fazer a progressão do passo, a gente tem que ter uma estrutura firme. E para a gente fazer uma aceitação do peso, que é quando você tem o primeiro contato com a carga, onde todo o peso do teu corpo está contra o solo, e a gente tem uma força de reação do solo muito forte, ele tem que ser flexível, ele tem que ser amortecido. O pé, quando pisa, quando faz o primeiro apoio, ele tem que amortecer, para depois virar uma estrutura firme e alavancar para fazer a progressão do passo. Isso é muito interessante, tá? Isso é uma coisa que é muito difícil ver numa estrutura, é a maior dificuldade que a gente tem dentro dos fabricantes de tênis atualmente, porque eles não conseguem fazer isso. Por quê? Primeiro, o corpo absorve o impacto, guarda essa energia para utilizar na progressão do passo. Então, esse é um tema muito interessante para a gente estar entendendo um pouco mais da função do pé. Vou estar passando uns slides rápidos aqui sobre a anatomia e biomecânica do pé para vocês estarem entendendo do que eu vou falar mais para frente sobre o tênis, ok? Então, a gente vamos passar. Isso aqui é uma parte da biomecânica que eu acho muito legal. A gente tem que entender os eixos do tornozelo, principalmente do pé, onde a gente tem o eixo X, que permite a flexo-extensão do movimento do pé, tá? A gente tem o eixo Y, que permite a pronossupinação do pé. A gente tem um eixo Z, que permite a abdução e adução do pé. Isso aqui é muito interessante, porque para a gente ver que tipo de articulação a gente está com problema, a gente tem que entender a parte biomecânica, ok? E dentro do curso a gente aprofundiza bem mais sobre isso aqui, que o eixo X é intermaliolar, é um eixo que permite flexo-extensão, o eixo Y é um eixo que vem desde o meridiano e paralelo à perna, e o eixo Z é o eixo que vem em direção do pé, correto? Então, passando nisso, a gente tem que entender, e esse é um paradigma que todo mundo acha, mas se eu já passei a anatomia e biomecânica nunca mais vai mudar. Mentira. Tem alguns artigos, desde os últimos 10 anos, demonstrando que a gente tem algumas mudanças na biomecânica do tornozelo, na articulação subtalar principalmente. Por quê? Porque a articulação subtalar a gente não conseguia estudar muito bem por falta de tecnologia. Só que com o avanço dessa ciência, a gente tem conseguido entender melhor esse tipo de articulação e tem mudado muito o pensamento que a gente tinha anteriormente dessa articulação, correto? Então, a gente pode fazer uma divisão anatômica desse pé, onde a gente vai utilizar o retropé, o médio pé e o antepé. Ele é dividido pela articulação de Lisfranc, entre antepé e meio pé, e entre meio pé e retropé, através da articulação de Chopard. Tá? Isso é muito interessante a gente estar entendendo. Por quê? Porque isso vai ser uma forma de dividir o pé de uma forma mais anatômica, mas também tem como dividir ele de uma forma mais funcional. E é o seguinte, quando a gente tem dessa divisão anatômica, tenta fazer uma divisão mais funcional desse elemento, que seria o pé, a gente tem dividido o pé de recepção, que seria o calcâneo, o cuboide e o quarto e quinto raio, que vai permitir o quê? A absorção do impacto dentro da aceitação do peso, que seria o primeiro contato dentro da marcha da corrida. E depois, a gente tem a parte interna, que é o talos navicular e cuneiforme, que vai ser a parte que vai fazer a progressão do passo, que vai ser a parte mais firme da estrutura, correto? Então, dentro da parte anatômica e biomecânica, tem a parte também das curvaturas do pé, que é muito interessante, e aqui vou parar um pouquinho para explicar para vocês por quê. Todo mundo conhece o arco longitudinal medial, só. E todo mundo esquece das outras duas estruturas, que é o arco longitudinal lateral e o arco transversal, que para mim é um dos arcos mais importantes junto com o arco medial, ok? Então a gente tem essa divisão aqui, onde a gente tem que pensar que isso é uma barraca. Então cada vez que você aceita o peso, ela desce e depois volta com força para fazer a progressão do passo. Então isso é uma questão muito interessante, porque a gente tem como se fosse um tripé, onde ela cede, segura a energia e utiliza ela para fazer a progressão do passo. A gente está realizando muita pesquisa atualmente na parte do análise biomecânico da pisada, e a gente tem percebido muito que acontece o seguinte: pessoas que utilizam calçado confortável desde criança têm uma tendência a ter perda das curvaturas do pé. E uma pessoa que utiliza musculatura
quando é criança, fica descalço, anda na terra, corre na grama, descalço, ele tem uma tendência a ter melhores curvaturas do pé. Por quê? Porque quem mantém essa curvatura do pé, como a gente vai ver mais para frente, são estruturas ósseas, ligamentares e musculares. Então, se a gente não tem uma boa estrutura muscular desde o começo, desde a infância, a gente não vai ter como segurar esses ligamentos e essas estruturas ósseas, vai acabar cedendo e a gente vai acabar perdendo essas curvaturas, porque é muito difícil a gente tentar depois consertar na vida adulta, tá? Dentro das primeiras curvaturas que a gente perde é a curvatura do arco transversal, e na parte anterior do pé, onde a gente perde essa curvatura, ela pode progredir para uma metatarsalgia, para um joanete e para ter um neuroma de Morton. Então é muito interessante a gente, com as crianças, deixar descalço, corre descalço, anda na grama, anda na areia, corre, não tem problema, tá? Porque isso vai fortalecer a musculatura e vai evitar que os ligamentos cedam, fiquem frouxos e a estrutura óssea tenda a ceder também, ok? Então, dentro da primeira curvatura, a gente tem o arco longitudinal medial, que conformado de peças ósseas, que seria o primeiro meta, o cuneiforme medial, o navicular, o talos e o calcâneo. Essas estruturas ósseas vão formar o arco medial, tá? Junto com peças ligamentares, que seria o ligamento cúneo metatarsal, cúneo navicular dorsal, calcâneo navicular inferior e o talo calcâneo, que vão segurar essa estrutura. Só que elas vão conseguir segurar essa estrutura quando tiver uma musculatura boa, uma musculatura do tibial posterior fibular longo, flexor próprio do hálux e o adutor do hálux. Então, é muito interessante a gente entender a importância do fortalecimento do pé. A gente, como fisioterapeuta, muitas vezes deixa o pé de lado, não gosta de fortalecer, principalmente em corredores, fala, não, vamos trabalhar quadríceps, panturrilha, vamos trabalhar um pouquinho de tibial posterior e só. Esqueço do resto da musculatura intrínseca do nosso pé. Então, esse é um tema muito interessante, tá? Também temos o arco longitudinal lateral, que é formado pelo quinto metatarso, o cuboide e o calcâneo. E ele tem uma peça ligamentar que é muito interessante, que seria o ligamento calcâneo cuboide plantar. Ele é um ligamento que ele consegue aceitar muito peso, porém, por um período curto de tempo. Ou seja, quando você dá a passada, você cai com a borda lateral, só que automaticamente cai para a medial, cai para uma pronação. Isso cria o quê? Um pouco impacto na parte lateral e automaticamente, já para absorver o impacto, você faz a pronação. Isso é muito interessante porque pessoas que querem evitar a pronação, pessoas que escutam do fisioterapeuta, do educador físico, não, você não pode pronar o pé, ou você vai utilizar um calçado antiprono, acaba danando, acaba machucando esse ligamento calcâneo cuboide plantar, tá? Esse é um ligamento, como eu falei para vocês, que resiste muita carga, porém, por um período curto de tempo. Se você deixar por cargas prolongadas, você começa a ter uma frouxidão, um abaulamento desse ligamento, e o que pode levar a uma fratura por estrela do quinto meta, por exemplo, que aconteceu com o Neymar, tá? Fraturas por estrela dentro de outras articulações, um entorse de tornozelo, então a gente tem que tomar muito cuidado. E essas estruturas se mantêm nesse formato através das peças musculares, que seria fibular curto, fibular longo e o abdutor do quinto metatarso. Então, é muito interessante a gente entender quais que são as estruturas que formam esse complexo, esse arco tanto longitudinal, lateral como medial, para a gente trabalhar em pacientes que, através de uma análise clínica, cinemática, ou através de uma baropodometria, a gente consegue entender o caso dele. O que eu preciso fortalecer para melhorar tal arco? Se o cara cai muito supinado, eu preciso trabalhar principalmente os fibulares e o abdutor do quinto meta. Então, a gente tem que trabalhar bem específico. A gente não pode trabalhar por produção, trabalhar todo mundo igual. Cada um tem sua individualidade que a gente tem que manter, procurar manter sempre. Tem corredores que vão correr com o joelho para dentro, mas nunca sentiram dor. Tem corredores que vão correr com a ponta do pé, porque desde criancinha, se eles correrem dessa forma, a gente não tem que tentar modificar. Só se ele tivesse alguma alteração, uma condromalácia patelar, se ele tivesse um desgaste muito grande dentro do joelho, do quadril, um impacto muito grande no quadril, aí a gente pensa numa estratégia de modificar o padrão dele para evitar a progressão de patologias mais graves. Esse arco, que é a curvatura, o arco transversal, é muito interessante, porém,
a estrutura que segura ela é muito pobre, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse ligamento, porque é muito fácil perder essa curvatura. Então, a peça óssea que mantém essa curvatura transversal seria o primeiro quinto meta, ok? As peças ligamentares são os ligamentos intermetatarsianos, eles são muito curtos, eles têm um braço da alavanca muito pequena, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a única musculatura que mantém esse arco é o abdutor do primeiro metatarso, só que não é a fibra completa, são as fibras laterais, são as fibras oblíquas que saem desse músculo, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque não é o músculo em si, né? A gente não precisa focar veemente trabalhando só ele, porque são uma parte das fibras dele que produz essa curvatura. Então, se vocês veem, um dos músculos mais importantes aqui é o fibular longo, porque o fibular longo é responsável pelas três curvaturas. Então, uma coisa que vocês têm que entender hoje, que para tratar e para manter as curvaturas de um paciente, ou o paciente ganhou muito peso, não consegue manter as curvaturas, a gente tem que trabalhar através desse músculo que é o fibular longo. Então, a primeira consideração que vocês têm que ter quando vocês tratarem um corredor é focar nesse músculo, avaliar o músculo, se não tem contratura, se não tem um trigger point ativo, se ele tem uma força correta, se ele está se ativando de forma correta, tá? Porque muitas vezes a gente tem um fibular longo muito forte, porém ele se ativa depois de 4 ou 5 segundos de você dar a primeira pisada, tá? Então isso é muito interessante para pacientes, para as pessoas que vão tratar corredores. A gente passando um pouquinho mais na parte biomecânica de marcha, a gente vai mostrar para vocês o ciclo de marcha. A gente tem a fase de apoio e a fase de balanço. Eu vou focar um pouquinho na fase de apoio, que é dividida em 4 partes. O contato inicial, resposta à carga, apoio médio e apoio terminal. Se a gente divide essas duas, contato inicial e resposta à carga, é onde o P ele tem que ser flexível, tá? Ele tem que aceitar a carga, ele tem que ser como o nosso amortecedor. E depois no apoio médio e apoio terminal, ele tem que ser firme para criar a propulsão do passo. Então, essa estrutura é uma estrutura muito diferenciada. A articulação do pé e do tornozelo é uma articulação que faz uma coisa muito difícil de conseguir lograr através de uma forma artificial. Então, por isso a gente tem que entender essas chaves, a gente tem que entender esses passos para conseguir ver aonde que está o problema. O cara tem uma fratura por estresse, uma canelite, aonde que está o problema? Está o problema no calçado, na biomecânica, o cara está com muito peso, ele está correndo sem absorção de impacto. Por quê? Utiliza um tênis antiprono, ele não utiliza o fibular, o tibial posterior de uma forma excêntrica, ele não tem fibular longo. Então, todas essas coisas a gente tem que avaliar e é uma coisa que a gente está falando bastante no curso, que eu estava comentando para vocês. Aqui, essa é uma parte mais biomecânica, que eu coloquei só o slide para representar, onde a gente tem essa fase de flexibilidade. Aqui tem um modelo simples e um modelo complexo de resposta à carga. Esse aqui é um modelo de bioengenharia, tá? Eu vou falar mais para frente por que eu coloquei isso aqui no slide. Porque quando a gente trabalha com solo, a gente trabalha com estruturas, a gente tem que entender a bioengenharia do solo e do pé. Então, a gente tem aqui um gráfico de 3 fases diferentes. Esse é um cara que corre com meio pé, esse é um cara que corre com um retropé, porém com uma boa absorção de impacto, e aqui finalmente um cara que não absorve nada de impacto, tem um pico de impacto que é muito grande, que a gente chama de BIP, que é pico de impacto vertical, e é ele que vai criar uma dor no quadril por impacto femoroacetabular, é ele que vai criar principalmente dor no joelho. Então é muito interessante a gente tentar diminuir ao máximo esse dip, esse pico de impacto vertical, para não ter dano em outras estruturas. Aqui a gente tem a parte flexível, né? Passando da flexível a parte firme, que é a parte da face, que tem um efeito molinete, que ele faz o quê? Mantém o arco, só que segura a carga para fazer a propulsão, correto? E aqui eu vou chegar um pouquinho mais rápido, senão não vai dar tempo de passar todos os slides. De corrida, esse é um artigo de biomecânica de corrida muito bom, eu peço para vocês, se vocês querem aprofundar mais em corrida, um artigo muito bom, eu destrinchei ele, só que coloquei só um slide para ficar mais prático, onde ele aparece quais são as diferenças de apoio entre marcha, corrida a 5 km, 6 e 8.
Então a gente vai vendo que ele tem uma face aérea, que é diferente entre a marcha e a corrida, e que ele tem uma face aérea. Essa face aérea tem uma parábola de carga. Entre mais alto a pessoa pula, mais seu peso que ele vai ter que absorver na passada. Então esse é um tema muito interessante. É muito melhor manter uma cadência alta, muitos passos por minuto, que você ter poucos, só que essa parábola vai fazendo um impacto muito grande dentro da corrida, tá? Então, eles mostraram aqui que independente da velocidade, períodos alternados de aceleração e desaceleração acontecem durante a corrida, ou seja, você pisou, absorveu o impacto, desacelerou e foi para frente para acelerar novamente, tá? Isso é uma coisa muito fisiológica do corpo. Eu quero deixar bem claro isso aí. Tem muitas pessoas, nossa, teu pé prona demais. Perfeito, tem um bom grau de absorção do impacto. Só quando ele produz uma hiperpronação, a gente tem que se preocupar. Mas se o cara prona normal, dentro dos parâmetros biomecânicos de normalidade, a gente tem que deixar, correto? Outra parte do outro artigo, ele demonstra as duas faces. A face da absorção, onde a gente tem uma pronação do retropé, como está vendo na imagem aqui. A gente tem uma adução do quadril, onde você vai segurar ao máximo a absorção de impacto para depois explodir. A gente fazer a fase da impulsão, onde a gente vai ter uma parte de supinação do antepé e uma abdução do quadril. Então, quando você corre, você aduz, e quando você vai decolar, você faz a abdução, correto? E como eu falei para vocês, isso aqui são corredores, 36 milhões de corredores nos Estados Unidos e 6 milhões no Brasil, e isso vai aumentando, tá? Então, por isso que a gente tem um nicho de pacientes que pode atender. Você pode se especializar mais na corrida, na parte biomecânica, e você se diferenciar de teus colegas por ter um foco mais biomecânico na corrida. Então, isso é um conselho que eu deixo para vocês. Atualmente, a fisioterapia está lotada, todo mundo reclama, mas tem alguns nichos que tem para ser explorados, principalmente isso aqui, que é a parte biomecânica, a parte de calçado em atletas, né? Você se especializar na parte de corredores, que eu acho que é uma coisa muito interessante que está em alta. Então, junto com a liberação miofascial, isso é uma questão bem alta que a gente precisa trabalhar, a gente precisa entender. E eu vou falar um pouquinho sobre os calçados na corrida. Quando os primeiros corredores começaram a utilizar calçado, a empresa, as lojas e todos os fabricantes de calçados tinham algumas deficiências e eles tinham que melhorar. Por quê? Porque eles procuravam ter o melhor calçado. Um calçado que absorvesse o impacto no contato do calcanhar, que protegesse a superfície contra o chão na face de apoio e alinhar um antepé na face de propulsão. Então, esses eram três critérios, três objetivos que eles tinham, porém, eles tinham um problema muito grande. Eles não conseguiam manter a energia que você utilizava na absorção e utilizar na propulsão. Então, esse até hoje é um tema muito discutido. Por quê? Porque não existe um tênis que tenha uma superfície que consiga absorver o impacto e depois fazer a decolagem utilizando essa energia, tá? Ele não consegue transformar essa energia cinética através de alguns tecidos que eles utilizam. Então, esse é um déficit que tem até hoje, tá? Eu vou falar até hoje porque ninguém criou ainda um material que consiga manter essa energia e transformar em um efeito de propulsão. Então, cuidado com essas compras de tênis que são milagrosos, que falam que são anti-prona, anti-supino, que aumenta a propulsão, porque não tem ainda, tá? Ou desconheço, ou a literatura desconhece ainda. Então, muito cuidado com isso. Então, como eu falei, dentro dos calçados, eles fizeram muitos testes, só que o problema deles no começo era que a maioria dos testes era feito dentro de laboratórios, tá? Era tudo feito dentro de máquinas, não tinha nenhum humano correndo, e eles começaram a tirar algumas estatísticas muito fora do padrão, como que 75% da capacidade de atenuar, de absorver o impacto, acontecia após dos 80 km, ou seja, você utilizava um tênis, após correr com ele 80 km, ele já começava a cair. E depois soltaram mais um, que 67% só desse poder de absorção, ou seja, ele perdia 33% após 241 km. Isso dentro do laboratório. Só que aí depois fizeram outra pesquisa fora, em rua, e eles perceberam que testes em vivo, eles perdiam só 30% da absorção de impacto
depois de 800 km. Ou seja, a gente não sabia se era porque eles queriam vender mais tênis, então eles queriam fazer a troca mais rápido, ou porque eles tinham feito isso dentro do laboratório, então eles não conseguiam ter esse controle de forma correta em pacientes em vivo, ok? Então, esse é um tema muito interessante, esse texto do artigo que eu mencionei para vocês, que é uma revisão sistemática, né, da biomecânica da corrida. Junto com isso, vou voltar aqui, opa, a gente vai perder um slide aqui que não vai conseguir te mostrar, que é sobre os padrões de corrida, mas a gente vai passar para os conselhos que o Colégio Americano da Medicina Esportiva tem falado para todo mundo. São conselhos que vale a pena estar discutindo. Vocês têm muita consideração quando o paciente chegar com informações nada a ver no teu consultório, você explicar para ele, explicar o que acontece, como funciona, o que é verdade, o que é mentira, o que a Associação de Médicos do Esporte fala. E a primeira deles é o seguinte: comprar tênis no final do dia. Por quê? Teu pé já está mais inchado, ele já caminhou durante o dia, então teu pé vai calçar mais confortável. Se você compra um tênis de manhã, teu pé está desinchado, quando você correr depois de 3 km, teu pé começa a inchar. Então, esse tênis vai começar a ficar desconfortável depois do 3º quilômetro. Então, para isso, você vai comprar teu tênis no final do dia. A segunda coisa que eles falam é ter muito cuidado com a parte do antepé, tá? Do tênis. Cuidado com comprar muito fina, ela tem que ser larga. Quando você colocar o pé, ela tem que não encostar nenhuma das duas bordas. Se ela encosta, é porque o calçado ainda é muito fino na parte anterior. A terceira coisa é que eles falam que tem que ter uma polegada e meia maior dos dois lados, então seria 2 centímetros, um de cada lado, para ficar um sapato confortável. Que o calcanhar não pode escorregar quando você corre, ele faz esse movimento, porque você vai perder essa absorção de impacto e você vai alterar a biomecânica do tornozelo. O formato do pé e a altura do arco não são indicadores para comprar tênis, tá? Então, muito cuidado para as pessoas que falam: nossa, mas meu pé cava, meu arco é alto, então eu vou comprar um tênis com arco alto. Não, porque talvez na absorção do impacto esse arco diminui ao máximo, quase encosta no chão, e aí se você coloca um tênis com um arco medial muito alto, ele vai ficar batendo e vai criar bolha, vai criar um desconforto durante a corrida e vai alterar a tua biomecânica da corrida. Outra coisa, não siga os conselhos dados após alguém te ver caminhar, tá? Caminhar e correr são duas coisas, como a gente viu, muito diferentes, tá? Corrida tem a face aérea e durante a marcha a gente não tem essa face aérea. Então essa parábola não se cria e essa absorção de impacto a mais não se cria. Então, se o vendedor da loja te fala: nossa, mas tua pisada é pronada, tem que comprar um tênis antiprono, sai fora, porque esse não é o melhor tênis, tá? A gente tem que fazer uma análise biomecânica, a gente tem que fazer uma baropodometria, a gente tem que analisar esses ângulos antes de você comprar um tênis. E, bom, eles falam que um bom tênis tem 4 características muito importantes. A primeira, ele tem que ser confortável. Ele tem que proteger os pés contra lesões, contra carga de vidro, pedra, etc. Ele não deve fazer o trabalho do pé, então muito cuidado com esses tênis com muito amortecimento, tá? Porque ele vai acabar fazendo o trabalho do pé, isso é muito ruim, tá? Porque a gente começa a enfraquecer a musculatura, a gente começa a perder a absorção ativa do impacto, o que cria muito desconforto depois, você fica dependente desse tipo de tênis. E ele deve complementar um pé forte. Ele não deve fazer o trabalho do pé. Ele deve complementar um pé forte. Se você não tem um pé forte, fortaleça. Então, aí vocês têm um nicho para trabalhar com esse tipo de pacientes. O último tem que ser leve. Eles falam que para um homem com calçado número 41, ele tem que pesar 283 gramas. E para uma mulher com calçado 38, ele tem que ir para 226 gramas. Então, isso é muito interessante. Tá? Quando você for comprar um tênis, ou quando você orientar teu paciente a comprar um tênis, tem que tomar muito cuidado com isso. Tem uns tênis fantásticos que vendem na loja, porém pesa quase 400 gramas, quase meio quilo. Tá? Isso vai alterar muito a tua mecânica, vai fadigar muito mais rápido a tua musculatura, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Outro tipo de pisada, sempre o tênis tem que ser neutro. Não comprar antiprono, antisupino, isso é mentira. Tá? A gente tem que comprar um tênis neutro. Se precisar modificar alguma coisa após análises biomecânicos, a gente vai utilizar o quê? Uma palmilha.
tá? Mas sempre o tênis tem que ser neutro. Eu tenho visto muito no final do ano passado e alguns anos aí, aparecendo muito tênis antiprono, anti-supino. Isso é muito ruim, porque ele vai alterar uma biomecânica. E outro, quando eles fabricam na loja, eles fabricam padrão. Então, tudo vai colocar um antiprono de 5 graus ou de 5 milímetros. E se você tivesse uma queda só de 3, ou seja, ele vai supinar ainda teu pé. Então, muito cuidado com isso, tá? Porque a pronação é normal, como eu falei para vocês, é um método de amortecimento normal, e se a gente tende a parar ele pode criar lesões dentro do joelho, tornozelo até o quadril. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, ok? E como eu falei para vocês, se tivesse uma pronação excessiva analisada através do análise cinético, que é através de uma baropodometria, a gente pode procurar componentes externos que principalmente para corredores deveria ser só um elemento de arco medial, tá? Porque se você coloca um elemento do retropé, um antiprono, anti-supino, você vai estar fazendo a mesma besteira que um tênis comprado na loja. Então, quando você vai trabalhar num corredor, você nunca utiliza elementos no retrocalcâneo. Você sempre utiliza do meio pé para frente, correto? E aí você tem que utilizar uma palmilha biomecânica. Não tem como utilizar palmilhas também posturais ou podoposturais, tá? Porque aqui você está em movimento, você não está parado. Então, essas palmilhas são muito específicas, tem que ser umas palmilhas biomecânicas, tá? A gente não tem como utilizar qualquer tipo de palmilha, correto? Então, e como componente interno, sempre tem que ser acompanhado o fortalecimento da musculatura. Ou seja, você vai utilizar uma palmilha com step, por enquanto você ganha musculatura, que principalmente, segundo a literatura, é de 4 a 8 semanas. Então, você chega com o teu paciente, ele tem uma pronação excessiva, você faz a palmilha, só que já começa a fortalecer a musculatura intrínseca do pé até ele não precisar da palmilha e ele conseguir amortecer de forma correta, sem utilizar nenhum elemento externo, correto? Outra coisa, muito interessante, o drop, tá? O drop é a diferença máxima da altura entre o calcanhar até os dedos. Então, essa diferença é conhecida como drop. Ele só pode chegar até máximo 6 milímetros. Se ele passar de 6 milímetros, é prejudicial. Eu vou te mostrar aqui embaixo por quê. A distribuição do peso normal do nosso corpo no plano sagital, ela é de 60% aproximadamente no retrocalcâneo e 40% na parte anterior do pé. Quando você coloca um salto de 4 centímetros, ele inverte, correto? Quando utiliza um de 6, ela fica 75% de peso na frente, no antepé, e só 25% no retropé. Já alterou totalmente a mecânica do nosso pé. E quando você utiliza um salto de 10 centímetros, aí ele inverte totalmente e deixa quase 90% do peso na parte do antepé. Isso é muito prejudicial, correto? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso, o drop máximo que o Colégio Americano de Medicina Esportiva fala é de 6 milímetros, ok? Então você tem mais uma orientação para o teu paciente. Mais uma coisa, o solado, e aqui vou parar um pouquinho, a gente está mais ou menos apertado no tempo, mas eu vou falar rápido, no curso a gente fala mais pausado, a gente explica da melhor forma, só que esse solado, ele tem que ser um amortecimento mínimo possível. Tem tênis muito caros que está na faixa de R$1.000, R$1.200 hoje que você compra, porque eles falam que tem um amortecimento fantástico, porém, ele é muito ruim. Porque quando você faz um amortecimento através de um tênis, teu corpo para de utilizar os amortecedores ativos da nossa musculatura, que é através do glúteos, que eu tivesse panturrilha, e a gente perde isso, e a gente fica dependente sempre depois de um tênis com bom amortecimento. O suporte mínimo, como eu falei para vocês, do arco medial, e ele deve complementar um pé forte. O que acontece aqui? A gente tem duas imagens, um com um solado muito amortecido e outro normal. Só que a gente tem mais um padrão biomecânico, a gente tem que tomar cuidado. Se a gente vê esse tênis, o solado tem a mesma largura que o tênis aqui em cima. Dá para ver? Aqui. Continua uma linha reta. Esse tênis muito famoso na atualidade, o solado vem aqui atrás e o pé aqui. O que faz isso? Isso faz uma alteração biomecânica muito grande, porque ele antecipa o ponto de contato, ele faz uma maior braço da alavanca para o pé ir para frente, ok? Porque faz um trabalho excessivo do tibial anterior. É muito comum nesse tipo de tênis pacientes reclamarem de canelite.
Se ele manter o mesmo volume de treino, ele vai falar, cara, comecei a correr com esse tênis e tive canelite. Tá? Porque ele aumenta o braço da alavanca, aumenta o trabalho, o trabalho biomecânico do tornozelo, aumenta o trabalho na face cêntrica do tibia anterior, que vai prejudicar. Ele não vai aguentar, correto? Ele também, esse tipo de tênis, se tem um solado mais largo que o próprio tornozelo, vai aumentar e vai fazer uma força excessiva também no tibial posterior. É muito comum essa canelite, essa fasciite plantar, por quê? Porque ele aumenta o braço da alavanca, o que faz trabalhar a musculatura muito a mais. E se o paciente manter o mesmo padrão, o mesmo volume de treino, ele vai entrar em fadiga muscular, correto? Então, muito cuidado. Qual que é o melhor tênis? O melhor tênis é o tênis que tem o solado e o formato do pé na mesma largura, tá? Não pode ser mais largo. Se é mais largo, esquece, joga fora. O tênis Ultra Boost tem esse problema, tá? Ele é um pouquinho mais largo, o que gera essas alterações biomecânicas. E se você não estiver bem adaptado à musculatura, você vai entrar em fadiga. Essa hiperpronação que produz o tênis pode levar a uma lesão no joelho, uma fasciite plantar até uma sesamoidite, tá? Então, não é brincadeira, às vezes, a gente não orientar bem o paciente. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, José, que tipo de tênis usa? Um minimalista, com um drop muito baixo, ou um maximalista, com uma boa absorção de impacto? Esses aí vai ter duas características diferentes. O maximalista vai diminuir a absorção ativa do corpo, ou seja, ele vai fazer o trabalho do corpo. E o minimalista, além de mudar a biomecânica, ele vai absorver ativamente todo o peso do corpo, correto? Então tem essas duas diferenças, tem esses dois extremos. A gente tem que andar no meio, como a gente fala no Chile, nem tão, nem muito. A gente não tem que ir para os extremos, a gente tem que se manter no meio e entender para que pacientes eu vou indicar cada tipo de tênis. José, eu vou dar para um queniano que sempre na adolescência, na infância, no andava descalço, tem um bom fortalecimento da musculatura intrínseca do pé, eu vou passar um minimalista, tá? Para uma pessoa que nunca correu, que sempre ficou com o sapato confortável, que começou agora, eu vou passar um tênis maximalista e aos poucos eu vou progredindo para um tênis com um drop mais baixo, com um fortalecimento melhor, quando eu tiver um fortalecimento melhor da musculatura do pé. Correto? Então aí a gente tem um problema, que 90% das pessoas utilizam esse tipo de tênis e só um 10% utiliza o tênis minimalista. Um tênis que está em alta agora, todo mundo está discutindo, está falando que o melhor tênis é o minimalista, porque é a corrida ancestral, é como a gente corria antigamente para caçar a nossa comida. Então, esse é um tema que eles têm discutido bastante. Porém, mais para frente eu vou mostrar um pouco da evidência científica sobre isso, se é tão assim ou não, tá? Então, como eu falei para vocês, usar o tênis vai depender do nosso paciente, que estratégia de corrida ele tem, qual que é a força muscular do pé, qual que é o tempo de treino, e se ele quer passar de um para o outro, a gente vai ter uma transição do calçado. Então, esse é o primeiro artigo que ele fala assim, correr descalço com um tênis minimalista previne, faz uma prevenção de lesões? Esse artigo tinha como objetivo revisar as evidências clínicas atualmente disponíveis sobre corrida descalça e sua eficácia na prevenção de lesões. O que ele teve como resultado? A primeira coisa foi que a corrida descalça não é uma medida preventiva, ela não previne lesões, ela é igual de lesiva como correr com tênis, tá? E a segunda é que deve ser avaliada uma base específica do atleta para determinar aquilo, tá? Esse é um nicho muito grande de pesquisa, é uma coisa que todo mundo está falando do minimalista, só que ninguém tinha evidência científica. Quando começaram a pesquisar, viram que não era tão assim, e a gente está com um confronto de literatura atualmente. Tem outro artigo aqui que ele fala de um tênis maximalista, um tênis minimalista e um tênis de transição. E ele fala o seguinte, que para a gente passar de um para o outro, a gente tem que fazer essa transição, né? A gente tem que utilizar um tênis de transição. E a mesma coisa que a sociedade americana fala, que quando você vai mudar de tênis, eu comprei um tênis novo, você continua usando o velhinho, aos poucos você vai introduzindo o tênis novo até você fazer a transição completa. Então, essa é uma informação que você tem que passar para o teu atleta, para o teu paciente,
Porque o que acontece? A maioria do ser humano comprou um tênis novo que usa só ele. Aí ele fala, nossa, cara, comprei um tênis novo, primeiro, segundo, terceiro dia, beleza, no quarto dia de corrida começou a doer tudo, larguei. Esse tênis é uma porcaria. E muitas vezes o erro está em você não realizar a transição do calçado. Tá? Então, esse artigo aqui, ele vem falando muito sobre isso. É um artigo novo de 2016, então é um artigo que vocês poderiam estar pesquisando e lendo, que é muito interessante. Tá? O tênis que a gente fala que tem que evitar, e a sociedade americana também fala que a gente tem que evitar, é um tênis com amortecimento alto e espesso, um tênis que faz o trabalho do teu pé, um tênis com um salto alto, que é um drop maior a 6 milímetros, e uma órtese desnecessária, um antiprono, um arco medial mais duro, todas essas órteses que vêm dentro do tênis é veneno para a nossa biomecânica, correto? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A transição do tênis, como eu falei no artigo anterior, tem que ser progressiva, acompanhada de um fortalecimento da musculatura interior e diminuir o drop progressivamente, usando o tênis de transição, como o artigo mencionado anteriormente falava. Okay? Então, tudo que a gente está falando é baseado na evidência. A gente não está tratando com nenhum achismo. Okay? E aí é muito interessante. Quando devo comprar um tênis novo? Tá? Quando será que eu tenho que comprar um tênis novo? A sociedade americana fala que um tênis você tem que mudar a cada 560 quilômetros aproximadamente. Tá? Só que esses 560 depende de uma coisa. Você utiliza para outras atividades? Eu fui correr, depois fiquei o dia inteiro com ele, fui tirar à noite, no outro dia saí correr de manhã. Se você utiliza para outras atividades, você não permite que a substância, a estrutura do tecido, do solado, ele consiga reformar, ou seja, ele deforma, só que depois de um tempo ele tende a voltar à posição normal. Só que se você continua usando o tempo inteiro, você não permite aquilo. E isso vai desgastando muito mais rápido o tênis. E outra coisa, o desgaste irregular. Por exemplo, você corre e começa a gastar a parte externa do calçado. Quando ela gasta mais de 2 milímetros, tire e tem que trocar. Porque ele vai fazer uma mudança da biomecânica, correto? Então ele pode mudar teu padrão de corrida por um desgaste anormal do tênis. Como eu falei para vocês, a gente tem que trabalhar baseado na evidência, a gente não pode brincar disso, né? A gente não pode trabalhar com achismos, correto? Então a gente tem que trabalhar baseado sempre no que tem mais de novo na literatura, os artigos que tem mais peso, o que você vê mais na atividade, na prática clínica, e juntar tudo isso e entregar de melhor para teu paciente. Então, a gente, através desse curso, montou tudo isso, montou um monte de artigos discutindo, analisando, você entendendo a biomecânica da corrida, da marcha, para você entender um pouco a biomecânica da melhor forma do tornozelo e do pé. E com isso, você sabe quando você tem que fazer X coisas com o teu paciente, quando não, quando tem que colocar uma palmilha, quando tem que mandar diminuir o volume, etc. Então, esse é um tema muito interessante. Aqui vou colocar rapidamente alguns artigos, como esse aqui, que fez uma comparação prospectiva entre pacientes que corriam com calçado e descalço, e eles perceberam o quê? Uma coisa muito interessante. O cara que corre descalço, ele machuca mais o pé, o solado do pé, obviamente. Porém, ele tem um volume menor de treino. O cara que corre com calçado, com tênis, ele consegue correr muito mais. Ou seja, ele vai fazer uma corrida de 60 minutos, de 1 hora, vamos colocar meia maratona. Ninguém consegue correr descalço uma meia maratona, uma maratona. Tem alguns malucos que tentam fazer, mas machuca muito. Tá? Então, esse artigo demonstrou que o cara que corre descalço, ele corre períodos mais curtos de tempo e distâncias menores. O cara que corre com calçado confortável, ele tende a aumentar a longevidade do treino. Tá? Isso é muito interessante, por quê? Porque ele consegue mostrar que correr descalço diminui a percentual de lesões de joelho e quadril, porém aumenta as lesões dentro do próprio pé. Então, essa é uma consideração que a gente tem que ter. Meu paciente tem uma bela de uma artrose do joelho e um impacto femoroacetabular, eu vou ter que mudar o padrão de corrida dele. Agora, se ele tem uma fasciite plantar, eu não vou mexer, eu vou trabalhar a musculatura e vou colocar um tênis com uma absorção melhor, correto? Então, são considerações que a gente tem que ter.
Outro artigo também, que falando que se correr com um tênis minimalista é muito melhor que o outro. Aqui eles compararam uma brigada do exército, 1.332 soldados, eles colocaram para correr com calçado e com tênis minimalista, e eles perceberam que as pessoas que correram com tênis minimalista eram pessoas mais ativas, que conseguiam fazer mais flexões de braço, mais abdominais, ou seja, pessoas mais fortes, que a gente vem discutindo anteriormente na aula, que uma pessoa que tem melhor condicionamento da musculatura consegue usar um tênis minimalista, e as pessoas que não têm que utilizar um tênis com melhor amortecimento. Esse aqui é um artigo também que eles tentaram fazer uma revisão, uma meta-análise, uma revisão sistemática, eles não conseguiram, tá? E isso motivou a gente a fazer pesquisa. Atualmente a gente está fazendo pesquisa junto com a empresa, com a Movement, para entender melhor isso aqui. Por quê? Porque eles utilizaram 1.138 artigos, mais 3.008 que eles acharam aí, eles caíram por terra. Por quê? Porque os parâmetros de força-reação vertical, eles não conseguiam ser homologados. Todos os artigos, um fazia uma coisa, outro fazia outra. Então, a gente não tinha como juntar tudo para fazer uma revisão sistemática. Então, esse é um artigo que é muito legal, eles publicaram agora faz 3 anos, só que eles não conseguiram chegar a um consenso, porque não tem artigos que permitam fazer uma revisão sistemática, apesar de que tem mais de 4.000 artigos, todos são espalhados, ninguém conseguiu fechar, né? Tem umas revisões sistemáticas de calçado minimalista que eles também não conseguiram utilizar de melhor forma e juntar esses artigos, tá? Então, uma coisa que motivou a gente começou a utilizar algumas pesquisas com esse tipo de calçado, onde a gente utilizou uma baropodometria dinâmica, tem esses sensores aí que vai analisar, tem vários artigos falando sobre isso, a gente está utilizando eles. A gente não vai dar para ver aqui na imagem, mas a gente tem mais de 10 tipos de esteira diferentes, 10 tipos de solo diferentes, desde o macio até o duro e corrida no asfalto. A gente está fazendo uma correlação é diferente correr no asfalto que correr na esteira, é diferente utilizar uma esteira que tem amortecimento e outra que é dura. Isso a gente está utilizando com vários atletas e pessoas sedentárias, então é um artigo bem bacana, acompanhado da bioengenharia, acompanhado da engenharia da Movement. A gente está colocando a parte fisiológica, eles estão colocando a parte mecânica, e a gente com isso está conseguindo fazer um trabalho bem bacana, que dentro do curso fala um pouco melhor. Eu estou já acima do tempo, 53 minutos. E mais ou menos mostrar para vocês o que a gente está fazendo. A gente coloca a baropodometria dinâmica, que leva os sensores dentro do tênis, e com isso a gente consegue analisar a pisada, analisar a absorção do impacto. A gente tem uma célula de carga dentro da esteira, bem aqui embaixo. A gente tem um analisador cinemático para ver se tem uma mudança de padrão também. Então, a gente está fazendo um trabalho bem bacana, junto com a Movement, para entender melhor como se comporta o nosso pé dentro da corrida. Tá? Então, esse aqui vou mostrar para vocês é o curso, atualização sobre o uso de calçado em corrida, tudo baseado na evidência, como vocês viram aqui nessa live, tudo baseado em pesquisa, o que tem de melhor dentro da literatura. Então, é bem bacana, eu convido vocês aí para estar entrando no Cefisa mais ou menos em dezembro, janeiro, que eu acho que já vai estar editado, vai estar bonitinho, tá? A gente teve que cortar por erro de português, mas ficou bem bacana e foi feito com muito carinho, com muito trabalho. A gente teve que pesquisar, eu tive que pesquisar bastante, né? Algumas noites em claro, porque eu tive que entrar na parte de bioengenharia para entender um pouco melhor. Eu tive que entrar numa parte já totalmente de física, de engenharia, de vibração, de esteiras, e ficou bem bacana, ficou bem didático para vocês entenderem. Então, eu queria deixar esse convite para vocês aí, e eu queria agradecer vocês, principalmente o Instituto Cefisa, a Fit Solution, que eu também trabalho junto com eles, palmilhas biomecânicas feitas por impressoras 3D, que eu acho que a gente tem que fazer para evitar o achismo, e para isso a gente tem que também trabalhar muito a parte de análise clínica, análise biomecânica, né? Porque a gente pode cometer muitos erros, então é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Também quero agradecer a Movement, que ela está permitindo que a gente faça esse tipo de pesquisas, que vai acrescentar muito para a fisioterapia e para a educação física. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que fazer. Eu convido vocês, se vocês puderem, se vocês tiverem interesse, aqui também é o contato, não sei se dá para ver, no Instagram eu estou como br.joseordenes,
tá? Meu e-mail jordenesmora@gmail.com e, bom, meu telefone aí, se quem conseguir ver, vai me ligar e quem não perdeu, tá? Então, eu quero deixar esse convite para vocês, se motivem, pesquisem. Eu quero agradecer a todo mundo que ficou prestando atenção aqui nessa live, manda um joinha aí, pede para o pessoal me seguir aí no Insta, vou estar colocando o meu Insta aí embaixo, minha página aí também para vocês seguirem, e a gente está acompanhando vocês, acompanhando um pouco as pesquisas que a gente vai estar realizando, tá? Que são bastantes. Se vocês tivessem interesse, quisessem ajudar a gente também, bem-vindos. A gente está com uma equipe biomecânica muito forte aqui em Marília. A gente vai estar, como eu falei para vocês, disponibilizando esse curso online. Eu acho que mais para frente a gente vai ter que fazer ele presencial, porque tem bastante coisa que tem que passar, mas eu acho que com o online a gente tem 80%, 90% do conhecimento que a gente conseguiu passar para vocês.